Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Quero dar boas-vindas aos que nos visitam nesta noite, sejam muito bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio, vocês são muito queridos e amados para a nossa comunidade, voltem sempre. E eu quero nesta noite conversar com vocês a partir do barulho que a gente ouviu nessa última semana do lançamento daquele foguete para a Lua, da Artemis II, missão Artemis II. E o objetivo era dar a volta pelo lado oculto da Lua, o lado escuro, aquele lado que a gente não vê. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou apaixonado pela Lua. Eu ainda um dia quero me dar um presente, que é um telescópio. Eu ficaria imensamente feliz em um dia ganhar ou me dar esse presente, um telescópio. Eu tive olhando o preço de alguns, primeiro eu preciso criar os filhos, pagar a faculdade, depois a gente tem que pensar uma coisa assim. Mas atrás da nossa casa, quando é aquela noite de lua cheia, tu olha para aquela lua gigante, imensa, é fascinante. É fascinante. E são bem poucas as pessoas que têm o privilégio de poder olhar a partir da Lua para a Terra. A gente olha da Terra para a Lua. E eles olharam para a Terra a partir da Lua. E aquele convite que foi divulgado nas redes sociais da comunidade, também nos grupos da comunidade, é uma foto dessa missão agora, da Artemis II, a partir da órbita da Lua, uma foto do planeta Terra. E aí tem gente que diz que o homem não foi para a Lua. Eu sinceramente admiro quem pensa assim, porque a ciência já teria desmascarado há muito tempo se isso tudo fosse uma farsa. A missão Artemis custou 93 bilhões de dólares. Começou a ser preparada em 2012, para o lançamento que aconteceu agora, dia 1º de abril. 93 bilhões de dólares investidos numa missão espacial para levar 4 pessoas a orbitarem a Lua. E quando a gente olha os relatos e o que a ciência fala sobre o espaço, é um negócio impressionante. Porque o espaço, ele é vazio. Ele não tem nada lá. Ele não tem nem ar. O espaço gira a mais ou menos, em média, 28 mil quilômetros por hora. Tudo gira. O Marcos Pontes, o nosso astronauta que esteve na missão, que foi a estação espacial no ano de 2002, se eu não me engano, ele disse, é um negócio gigantesco, girando a 28 mil quilômetros por hora, no nada. E o nada que tem um poder de destruição absurdo. Aquele nada, quando a gente passa da camada que separa onde existe a possibilidade de viver, daquilo que não nos deixa viver, que é o espaço propriamente, apesar de bonito, vazio, destrói tudo. O nada que pode destruir tudo. O nada que pode destruir tudo. E nessa última missão espacial esteve entre os 4 tripulantes daquela nave, um astronauta que tem como nome, deixa eu ver se eu acho aqui,
Glover, deixa eu achar o primeiro nome dele. Enfim, eu vou ler parte da matéria aqui, que é da Gazeta do Povo, do dia 16 de abril, uma reportagem do jornalista Omar Godoy. 4 astronautas estiveram mais longe da Terra do que qualquer ser humano esteve em toda a história. Na última segunda-feira, dia 6, sexto dia da missão Artemis 2, a cápsula Orion ultrapassou 406 mil quilômetros de distância do planeta, batendo o recorde que pertencia a Apollo 13 desde 1970. Horas depois, a tripulação estava prestes a cruzar o lado oculto da Lua, onde a comunicação simplesmente desaparece. Durante cerca de 40 minutos, nenhum sinal de rádio alcançaria a Terra. Mais de 25 milhões de pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo pelo canal da NASA no YouTube. Foi nesse instante, antes do apagão, aqui está o nome do rapaz, que o astronauta Victor Glover pegou o microfone. Mas ele não disse nada sobre foguetes ou tecnologia. Diante da escuridão total, o tripulante afirmou, abre aspas, à medida que continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, gostaria de lembrar vocês de um dos mistérios mais importantes da Terra, que é o amor. Fecha aspas. Glover prosseguiu, abre aspas. Cristo disse ao responder sobre o maior mandamento que devemos amar a Deus com tudo o que somos. Como grande mestre, ele acrescentou, dou a vocês um mandamento semelhante, que é amar o próximo como a si mesmo. E após o astronauta dizer, nós amamos vocês da Lua, a cápsula Orion mergulhou no silêncio. E aí a matéria traz uma longa biografia deste Victor Glover, ele que foi filho de policial, um cara super inteligente, muito focado, 49 anos, membro atuante da igreja protestante da cidade onde ele mora, lá no Texas. Ele já esteve em outras missões espaciais, mas o que mais me chama a atenção é que nessa matéria, junto com toda a descrição do Glover, que pode ir lá ver, está no site da Gazeta do Povo, tem mais um adendo nessa reportagem. E isso é que me chama a atenção. Nesse adendo, nesse continuação desta reportagem, eles falam sobre a quantidade de cientistas e astronautas cristãos que quando chegam no espaço, olham para a Terra e diz assim, não é possível que esse pontinho insignificante no universo, chamado planeta Terra, tenha surgido por acaso. Não é possível. É muito interessante essa matéria porque eles não escondem isso. E eles citam aqui os nomes, inclusive em 1966, quando a Apollo 8 orbitou a Lua, 3 tripulantes, o Frank Borman, anglicano, o Jim Lowell, presbiteriano, e o William Anders, católico, eles leram ao vivo para todo mundo que quisesse ouvir, a partir da órbita da Lua, Gênesis 1. Queridos, o que eu quero com tudo isso? O que eu quero dizer é que se a gente às vezes acha que Deus não existe, os cientistas que teriam muito mais argumentos que a gente para dizer um negócio desses, afirmam o contrário. O Glover olha para o planeta Terra a partir da sua cápsula lunar e diz assim, tem que ter um Criador, tem que ter um Deus, porque esse negócio está preso no vazio, e esse negócio se sustenta, e esse negócio se mantém, e as órbitas acontecem, a elipse acontece, tudo certinho. Gente, tem que ter alguém por trás disso. Mas pastor, onde é que tu quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar no texto bíblico, que é um dos textos indicados para a pregação deste final de semana, que também fala sobre vazio. O espaço é vazio, não tem ar, não tem água, tudo que tem lá é alta radiação solar,
alta radiação, falta de gravidade. Lá alguém que pesa 100 quilos na Lua pesa 20, né? Eu acho que nós estamos precisando se pesar lá na Lua, não aqui na Terra, né? Aí nós vamos estar tudo magrinho, num lugar tão estranho, vazio. Pessoas chegam à conclusão que tem que ter um Deus. E o texto que nós queremos ler, então, também fala do vazio. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 23. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva Palavra de Deus. Quando eu li isso aqui, eu logo pensei nos cientistas lá no espaço. Eles estavam vivendo no absoluto vazio. Eles estavam dentro de uma cápsula que os protegia dos efeitos da radiação. Eles estavam assessorados aqui da Terra por ondas de rádio que chegam até lá. Eles estavam assessorados por alimentação, eles estavam assessorados por tudo aquilo que precisavam para passar 10 dias lá, em órbita. Por quê? Porque nesse texto bíblico nos é dito de pessoas que viviam um estilo de vida vazia, ou um estilo de vida vazio. O vazio torna a vida difícil. No espaço nem se fala, mas o vazio da alma aqui na terra também. Queridos, o apóstolo Pedro, quando escreve esta carta, ele está escrevendo para cristãos que estão espalhados por uma região bastante grande do Império Romano, e ele está escrevendo para pessoas que vieram da adoração de deuses estranhos para a fé cristã. E ele diz assim, olha, vocês herdaram uma história triste, vazia. A história de vocês é marcada pelo vazio, por quê? Porque os pais de vocês herdaram ou permitiram com que vocês herdassem o vazio. A vida de vocês foi só vazio, até agora. E o vazio, ele insiste em ser preenchido. E o apóstolo Pedro, quando escreve, ele diz assim, vocês tentaram preencher esse vazio com muita coisa, mas não deu certo. Agora que vocês não têm mais essa vida vazia, agora que vocês não têm mais esse estilo de vida vazio, agora que vocês têm a Cristo, vivam como pessoas cheias de Cristo. Vivam como pessoas que têm o seu coração cheio da presença de Jesus. O apóstolo Pedro diz, coloquem a fé de vocês naquele que vale muito mais do que ouro e prata. A missão Artemis II custou 93 bilhões de dólares para explorar o espaço vazio. O vazio do nosso coração, que é o coração que não tem Jesus. O vazio do nosso coração custou algo que não tem preço. Custou o sangue de Jesus.
O astronauta Marcos Pontes, eu assisti 2 podcasts dele essa semana, 2 entrevistas bastante longas, e eu aprecio muito o Marcos Pontes, o astronauta. Por quê? Porque se a gente olha da onde ele veio e para onde ele foi, é a prova de que aquilo que a mãe dele dizia para ele é verdade. Estude, seja honesto e faça sempre mais do que pedem, e você vai conseguir chegar onde quiser. Essa é uma lição que serve também para nós, né? Ah, mas eu venho de família pobre, nunca vou ter condições de me formar numa faculdade X ou Y. Nunca, não existe. Vamos à luta. Tá certo que vai ter que pelear talvez um pouquinho mais do que um outro, mas se a gente quer, a gente consegue. E ele é um bom exemplo para essa moçada que tem por aí, que não quer nem trabalhar, nem estudar. É a geração nem, né? Nem, né? Que vive sendo neném também, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer exemplos de pessoas assim, como Marcos Pontes. O cara tem 4 mestrados. Ele é doutor em física e não sei o que, avaliação, não sei. O cara é fora da curva, ele estuda um monte. E ele disse uma coisa num dos podcasts que eu anotei. Diz assim: se o planeta Terra desaparecer do universo, matematicamente ele não vai fazer grande falta. Não sou eu que está dizendo isso. É um astronauta, alguém que conhece um pouco mais do que eu, especialmente física. Se o planeta Terra desaparecer do universo, ele não vai deixar um vazio muito grande, porque ele é minúsculo perto do todo. Mas, ele continuou dizendo, se um ser humano desaparece, ele deixa o universo inteiro vazio. E daí ele continua falando a partir desse ponto, dizendo assim: a tua vida é tão importante, que se tu partir, vai ter um universo de gente chorando e sentindo falta. Sabe, eu pensei assim, cara, que lição de vida é essa? Ele podia trazer dados lá do espaço e circunferência da Lua, ele podia trazer um monte de informações, mas não, ele trouxe algo elementar e essencial para a nossa vida. Se tu desaparecer da face da Terra, tu vai deixar um universo de saudade vazio. Só que se tu morrer sem Jesus, se tu partir sem Jesus, se tu desaparecer sem Jesus, o vazio que vai ficar maior ainda. Sabe por quê? Porque quando a gente vive sem Jesus, a gente vive o vazio da vida. E no vazio da vida a gente só faz coisa errada, só faz coisa ruim. No vazio da vida a gente só tropeça. No vazio da vida a gente só guarda mágoa. No vazio da vida a gente trata mal o casamento. No vazio da vida a gente não cuida do pai e da mãe. No vazio da vida a gente não cuida dos filhos. No vazio da vida a gente não cuida da saúde. Quando a gente está vivendo o vazio, a gente só vive. E aí quando alguém assim parte, a dor fica maior ainda. O vazio que deixa é maior ainda. Sabe por quê? Porque daí talvez vai ter alguém dizendo assim: ai, como eu quis amar essa pessoa, mas ela nunca se deixou amar por alguém. Ela nunca se deixou cuidar por alguém. Ela nunca se deixou ajudar por alguém. Sabe, o vazio que fica quando a gente vive no vazio da vida, da existência, é maior ainda quando a gente parte. Mas quando a gente tem Jesus, o vazio que fica, ele é grande. Mas o vazio que fica é um vazio carregado de boas lembranças. O pai partiu, mas eu amei meu pai. Meu pai está vivo, graças a Deus, estive com ele essa semana e estou muito feliz da vida com ele, muito feliz da vida. Pensa num abraço gostoso assim, ele é meio barrigudinho que nem eu também, então é 2 abraços assim, sabe, aquela barriga que tem que ficar para trás, mas é um abraço muito gostoso. Então, mas a pessoa que vive com Cristo, ela diz assim: o pai partiu,
mas eu vivi bem com meu pai. Eu tenho boas lembranças, eu tenho boas memórias. Quem vive com Jesus, ele vai sentir a falta da esposa, ele vai dizer assim, ela faz uma falta enorme. Mas o que me deixa tranquilo é de que a gente viveu uma vida maravilhosa. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito pela minha esposa. Eu amei, eu cuidei. Agora, alguém que vive sem Jesus, ele vai dizer assim, foi tarde. Pensa na sarna que era isso. Não te esquece que tu é o sarna da vida do outro. Eu sou o sarna da vida da Anne. Entendeu? Por isso eu preciso de Jesus. Por isso a gente precisa de Jesus. E aí o apóstolo Pedro, ele é muito claro em dizer assim, olha, quando vocês viviam num estilo de vida vazio, onde não tem vida, no vazio não tem vida, no vazio não tem alegria, no vazio tem a preocupação com a sobrevivência apenas. Quando vocês viviam no vazio, mas agora vocês têm Jesus. E porque vocês têm Jesus, o apóstolo Pedro continua, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro, ele é cirúrgico aqui. Primeiro ele fala da vida vazia. Vocês estavam na vida vazia, um estilo de vida que estava matando vocês. Agora vocês têm Jesus. Então agora, vivam uma vida de amor fraternal sem fingimento. E aqui eu quero embarcar um pouquinho com vocês também. O que é isso? Uma vida de amor fraternal sem fingimento. Não é a ideia equivocada de que eu tenho que morrer de amores por todo mundo. Não é a ideia equivocada de que eu preciso sorrir para todo mundo. Amor fraternal sem fingimento é o amor que aceita, mesmo que eu não concorde com algumas coisas. É o amor que é verdadeiro, que chega para a pessoa e diz assim, eu não concordo com isso, mas mesmo assim eu te amo, porque eu não tenho o direito de te desprezar por aquilo que eu não concordo. O amor fraternal, sem fingimento, é viver não no esquema faz de conta. A gente vive no esquema faz de conta e as redes sociais nos ajudam a viver no esquema faz de conta. Faz de conta que está tudo bem, faz de conta que está feliz, faz de conta que está rico, faz de conta que está sempre comendo em restaurante bom, faz de conta, faz de conta, faz de conta. Faz de conta. Faz de conta é sinal de coração vazio. Faz de conta é sinal de vida vazia. O amor fraternal sem fingimento é o amor que ama uns aos outros sinceramente de todo o coração. O vazio não tem vida. Lá no céu, onde eles gastaram 93 bilhões de dólares para chegar, para passar lá 10 dias, que eu certamente não questiono, mas vai trazer avanços científicos extraordinários para o mundo. $93 bilhões gastos para chegar no vazio. E a gente às vezes condena isso. Só que por bem menos a gente vive no vazio também. E a gente vai estar vivendo fora do vazio, ou vai estar vivendo cheio, quando o amor transbordar. E o amor precisa transbordar. Igreja de Jesus é a igreja onde o amor transborda. É onde eu visito minha vizinha, onde eu visito meu vizinho que está doente, e eu choro pela situação dele.
É onde eu olho para a miséria do mundo e eu choro por essa situação. É onde eu amo as pessoas a tal ponto que eu digo, cara, tu precisa vir para a minha igreja. Até um pastor que fala, mas cara, tu precisa ouvir o que ele tem para dizer. Tu precisa vir para a minha igreja, porque lá tem um grupo de casais que é muito top. Quem teve no último encontro sabe do que eu estou falando. Muito legal. Tu precisa vir para a minha igreja, cara, porque tu precisa encontrar Jesus. A gente não pode passar pela vida sem perguntar se o nosso coração está cheio ou está vazio. Porque coração vazio vai ser ocupado por alguma coisa. Não existe a possibilidade do nosso coração ficar vazio. Ou ele está cheio da presença de Jesus, ou o nosso coração vai estar cheio de qualquer outra coisa. E se ele não estiver cheio da presença de Jesus, a chance de nós estarmos vivendo ainda num estilo de vida vazio é muito grande. Queridos, que essa palavra do Pedro, que fala para dentro de uma realidade de corações que viveram uma vida vazia, mas que agora alcançaram a felicidade em Jesus, possa continuar falando também contigo e comigo. E que nós possamos, de fato, viver a nossa vida com Jesus, de tal maneira que quando nós partirmos, deixemos saudade sim, mas deixemos um universo bem pequeno de pessoas tristes. Por quê? Porque aqueles que vão estar chorando vão poder dizer, eu vivi momentos maravilhosos com essa pessoa. Especiais, profundos, intensos e verdadeiros. Onde a gente, por amor verdadeiro, genuíno que a gente tinha, a gente quase se matava, mas a gente também se abraçava, se amava, se beijava e a gente era feliz. E quando a gente está cheio da presença de Jesus, a gente sabe também que a gente aguarda para depois da nossa partida aquela realidade onde não vai mais ter vazio nenhum, que se chama de céu. Antes de descobrir-se que o azul do céu não é a morada de Deus, achava-se que Deus estava lá em cima. Aí eles pegaram um foguete e pensaram, vamos ver se nós achamos Deus. E atravessaram aquele azulão bonito ali em cima. E descobriram, opa, o céu não é bem aqui. Onde é que é o céu? Eu não sei, mas eu quero estar lá para descobrir. E quando a gente vive com Jesus e a gente parte, a gente não viveu uma vida vazia, mas a gente viveu uma vida onde vai ter um universo pequeno de pessoas sentindo falta e saudade e chorando, mas não de remorso, não de arrependimento, mas também vai ter uma turma bem grande dizendo assim, a gente vai se encontrar um dia, nesse lugar maravilhoso chamado céu. Queridos, eu quero muito, muito que tu e eu estejamos lá. Mas para isso nós precisamos de uma vida que diz não para a vida vazia, não para o nada, mas que nós vivamos uma vida onde a gente está cheio da presença de Cristo e, consequentemente, do amor de Jesus por nós. Amém.